Eu tentei, né? Lucas capítulo 15. Quando você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, você encontra 3 parábolas que te alertam para uma coisa. Olha para mim. Quando Deus te dá uma orientação e você não obedece à orientação que Deus está te dando, Ele continua te orientando, mas os prejuízos na sua vida vão aumentando. É assim em Lucas 15. A primeira parábola, nós encontramos um pastor que tinha quantas ovelhas? 100 ovelhas. E ele perde uma. Quantos por cento? 1%. Não é isso? De 100 ovelhas, ele perdeu uma. A observação desde a primeira parábola é o cuidado, é a atenção, é a vigilância, é o guardar os valores, é ter atenção com as coisas do reino, é o Senhor chamando, dando princípios, dando valores, dando norteamento, mas nós não observamos 1% de prejuízo. O Senhor continua orientando e a gente continua se fazendo de doido. Vem a segunda parábola. A segunda parábola conta de uma mulher que tinha quantas moedas? 10 moedas. E perdeu uma. Dá quantos por cento? Dá quantos? Quanto? Dá 10%. Não é 10 moedas? Não é mais 100, é só 10 moedas. Fica só uma moeda que ela perde. E chega a última parábola. É a parábola do filho pródigo. Um pai tem 2 filhos. E um vai embora. Qual o percentual? 50%. 50%. 1%, 10%, 50%. O prejuízo aumenta à medida que nós não damos ouvidos às orientações que o Senhor está ministrando à nossa vida. Você pode parar de lutar contra as orientações que Deus está te dando. Ele está falando, Ele está te corrigindo. Se você se ajeita, se a sua vida muda, se seu comportamento muda, as melhorias que virão sobre a sua vida trarão um novo rumo à sua vida. Mas se você permanece no erro, as consequências trarão maiores prejuízos. 1%, 10%, chega a 50% em apenas um único capítulo, que é o capítulo 15 de Lucas, capítulo conhecido como Achados e Perdidos. Mas nós vamos tratar hoje à noite apenas e única e exclusivamente da dracma perdida. E aí eu queria chamar a sua atenção não para a leitura toda do texto, que eu recomendo você a ler em casa, todo esse texto. Você vai gostar demais da leitura, você vai amar essa leitura, é uma leitura boa, leve, você vai gostar dessa leitura. Mas eu quero te chamar a atenção para o versículo 8. Abre aí para mim o versículo 8, Lucas, de Lucas 15, versículo 8. Olha só. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Então eu queria dividir essa palavra hoje em 4 desafios para a nossa vida. Se você quiser anotar, anota. Se não quiser anotar, quando você chegar em casa, você abre o seu YouTube e acessa lá Gileade Limoeiro. O culto de hoje já vai estar lá. E aí você assiste de novo, anotando em casa com mais calma. Mas são 4 desafios. Qual é o primeiro desafio? O primeiro desafio é a manutenção da palavra. Manter a palavra viva. Primeiro desafio. O primeiro desafio e mais consistente desafio da nossa vida é manter a palavra viva. O segundo desafio é manter limpa a vida. O quarto desafio é manter a dedicação. E o quarto desafio é manter a persistência. Então vamos repetir, que de forma didática a gente decora e aprende. Vai dar uma de professor aqui, a gente tem muitos professores aqui na igreja, eles são bons nesse negócio. Primeiro desafio, manter a palavra viva, tá certo? Então vamos lá, primeiro desafio, manter a palavra
viva. Segundo desafio é manter limpa a vida. Segundo desafio, manter. Terceiro desafio, manter a dedicação. Terceiro desafio. E o quarto desafio, manter a persistência. Então vamos lá. Quarto desafio. Os nossos maiores problemas, os problemas que mais acometem hoje a nossa família, não estão relacionados à igreja. Eles não acontecem aqui na igreja. Eles acontecem aonde? Casa. Casa. Na igreja, tudo te vai bem. A igreja é lugar de culto. E eu queria começar trazendo uma orientação aos pais que têm filhos. Não terceirize, não repasse, não coloque sobre a responsabilidade da igreja a educação espiritual de seus filhos. A igreja não tem essa responsabilidade. A igreja pode, no máximo, contribuir, ajudar, mas essa responsabilidade não está sobre a igreja. A responsabilidade de falar de Jesus, a responsabilidade de ensinar princípios e valores cristãos é de cada casa, é de cada família, é de cada pai e cada mãe. Nós apresentamos crianças aqui na igreja. E quando nós apresentamos crianças, nós não batizamos crianças, nós apresentamos crianças, oramos por elas, consagramos elas ao Senhor e dividimos com os pais uma responsabilidade: educar seu filho ou sua filha nos princípios e nos valores da palavra de Deus. E os pais assumem esse valor. E os pais dizem sim, e em oração eles concordam. E esse é o grande desafio da nossa vida. O maior desafio da nossa vida não é formar os nossos filhos na faculdade. É importante formá-los na faculdade, mas o mais importante é formá-los como pessoa, com valores que o mundo não vai conseguir arrancar deles. Sinceridade, tem hora que eu oro por jovens que estão para fazer o Enem. E por alguns a minha oração é até para que nem passem no Enem. Nem passem. Vocês já devem ter olhado aqui pela igreja e sentido a falta de alguns jovens. Eles estavam aqui, até se mudarem para Natal, para Mossoró, para outras cidades, para fazer o quê? A faculdade, realizar um sonho pessoal. E lá foram assim, engolidos. A estrutura não estava forte o suficiente para resistir às pressões do mundo. E quando as pressões se levantaram, apagou o fogo, apagou a chama, apagou o ardor, riscou Jesus da vida. Os maiores desafios nossos hoje estão relacionados com a nossa casa, com a nossa família. É na casa que os casamentos estão se fragilizando. É em casa que os filhos estão se perdendo. É em casa que tem marido gritando com a esposa e agredindo as suas esposas. E é onde o diabo tem encontrado as brechas suficientes para destruir valores e princípios da palavra de Deus. É inadmissível que um homem cristão que conhece a palavra de Deus levante a sua mão para agredir a sua esposa. É uma vergonha. Uma vergonha. Um homenzão, crente, conhecedor da palavra, conhecedor dos valores, levantando o braço para agredir sua esposa. Que espécie de cristianismo é esse que você está vivendo? E não culpe a igreja, a culpa é sua, totalmente sua. E eu espero de coração que nesse auditório aqui não tenha nenhum que esteja inserido nesse caso. E se tiver, meu irmão,
há tempo de reconciliação de Deus para você. Há tempo de você se reconciliar com o Senhor. Isso é papel de quem ainda não conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque no dia que conhece, a orientação de Deus para as mulheres é que sejam submissas a seus maridos. Ah, pastor, e o que é submissão? Você já devia saber disso. Mas se não sabe ainda, me procure depois do culto. Porque submissão não é se jogar como tapete para ser pisada pelo homem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O papel do homem está relacionado a amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja. O desafio está lançado. Esse cristianismo que não muda a nossa vida é encontrado em Lucas 15. É um filho pródigo que ouve, joga tudo e vai embora. São valores que estão se perdendo dentro de casa. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós vivemos um tempo de duras acusações, de muitos confrontos, mas de hora de estabelecermos fundamentos inabaláveis em nossa vida. Somos confrontados, e quando você é confrontado e você não tem fundamentos, quando você não tem os fundamentos certos da sua vida, nós precisamos então buscar nesses tempos da nossa história, da nossa vida, os fundamentos que manterão a nossa vida de pé. Casamentos sólidos, filhos sólidos, e é uma tarefa dificílima. Tanto manter o casamento, quanto manter a criação dos filhos firme na presença do Senhor. Eu convido você a ler Lucas 15, a ler a parábola da dracma perdida com muita atenção e dar foco no versículo 8 de Lucas capítulo 15. Veja que tem 4 ações que aquela mulher faz que determinam o conserto da vida. Primeiro passo que ela dá, ela acende a candeia. Versículo 8, deixa aberto aí por favor, Lucas. Ela acende a candeia. Qual é a mulher que perdendo a dracma, que perdendo esse valor, e decide encontrar, e decide ir à busca, não acende a candeia, não clareia a casa, não traz luz sobre a casa? Quem é que procura as coisas no escuro? É preciso clarear a vida, é preciso luz, é preciso direção clara para então procurar. E essa luz é a palavra de Deus. Salmo 119. Luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra que clareia a nossa vida. Por isso o desafio de manter a palavra viva. Aonde? Na nossa casa. De não apenas conduzir a Bíblia para a igreja e depois conduzir a Bíblia para casa. Eu espero que aqui você não tenha esse hábito de trazer a Bíblia para a igreja. Aí você traz para cá, ela passa o culto aí bem pertinho de você. Quando termina o culto você vai para casa, e quando você chega em casa, aí você encontra um lugar bem bonito, bem elegante, e coloca a Bíblia lá. E ela fica lá até o próximo culto. Aí quando chega, se você vier na terça, pega na terça e traz. Mas quem só vem no domingo? Aí no outro domingo, vai lá, pega e traz para cá. Virou objeto de decoração. Outros abrem a Bíblia no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e aí deixa a Bíblia aberta, porque esse salmo, ele repreende o Satanás. Aí outros deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, porque esse salmo atrai coisa boa. Irmão, Bíblia aberta, em lugar aberto, só atrai poeira. E nada mais. Essa Bíblia não pode ser um amuleto, ela não contém a preciosa palavra de Deus, ela é a palavra de Deus colocada em nossa vida, mas ela precisa sair do papel, e você precisa fazer como fez o salmista Davi. Davi disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, ó Senhor. A palavra na vida de Davi não estava guardada sobre a estante,
sobre um móvel bonito na sala, num bom ambiente, numa boa gaveta. Ela estava guardada no coração. Você já ouviu falar que a boca fala do que o coração está cheio? Alguém que encheu a sua vida da palavra, alguém que encheu o seu coração com a palavra. Quando a boca abre, sai da palavra, sai da ministração própria de Deus para a sua vida. Quando você abre a boca e a sua vida está cheia de palavra, quando na sua casa a Bíblia está não apenas aberta na estante, mas ela está como um farol a iluminar as suas decisões, ela está como um farol para conduzir a sua vida, ela está como um farol para ministrar sobre os seus filhos. As suas decisões não são baseadas naquilo que você acha ou deixa de achar, mas as suas decisões estão pautadas nos princípios e nos valores ensinados na palavra de Deus. Aquela mulher diz: perdi uma moeda e decidi encontrar a moeda, e a primeira coisa que eu decidi fazer foi clarear a minha casa, foi abrir as janelas da minha casa, foi acender a luz sobre a minha casa. Eu quero convidar as famílias a voltarem a acender a luz da palavra sobre a casa, a ler a palavra na casa, a ministrar a palavra na casa. Você lembra como é que Deus se apresentou para Moisés lá na sarça ardente? Já falei isso aqui umas 300 vezes. A sarça chamou a atenção de Moisés porque ela era um fogo que queimava, mas não consumia aquela sarça. E do meio da sarça sai uma voz que diz: Moisés. E nessa fala de Deus a Moisés, Deus diz a Moisés: Moisés, você sabe quem eu sou, Moisés? Eu sou o Deus do universo. Foi assim que ele falou? Eu sou Deus das tempestades, eu sou Deus que faço prodígios e maravilhas. Moisés, você sabe quem eu sou, Moisés? Foi assim que Deus falou? Foi não. Deus disse assim: Moisés, eu sou o Deus de teus pais. O que Deus estava dizendo para Moisés é: eu sou o Deus da tua casa, você me conhece, você aprendeu de mim lá, eu falei, eu ministrei sobre a sua vida na sua casa. O convite de Deus para o coração de Moisés, o que desperta a vida de Moisés, o que chama a atenção de Moisés, era encontrar-se com o Deus de seus pais, o Deus do qual ele aprendeu. Aprendeu aonde? Casa. A casa tem um valor tão grande, irmãos, tão importante. Aqui na igreja tudo vai bem. Os irmãos estão tudo cheiroso, bonito, bem arrumado, cabelo penteado, roupa boa, um sapatão bonito, um óculos ajeitado. Você está bonito. Aqui na igreja parece que ninguém nem problema tem. Eu olho daqui, eu acho que vocês estão vivendo um mar de rosas. Olhando daqui, eu não consigo identificar problema na vida de vocês. Que problema pode ter Leandro, cara? Bonito, arrumado, barba feita, sentado na primeira fileira. Que problema pode ter Leandro, né? A gente olha o homem sorrindo, acha que não tem problema nenhum. Daqui de cima eu olho para ele, acho que nem tem problema. Mas ele e o Dênia estão chorando a morte do filho, a gravidez interrompida. Um processo que é traumático, um processo que é duro. Mas olhando daqui, ninguém sabe. A grande vantagem da nossa relação com Deus é que Deus não vê como nós vemos apenas o exterior, mas Deus conhece o seu interior. Ele conhece você por dentro, Ele conhece as suas verdades, Ele conhece quem você verdadeiramente é, quando ninguém está vendo você. Tem uma hora que os olhos de Deus te acompanham, no secreto, no ambiente onde você não precisa disfarçar nada e nem precisa usar filtro nenhum. Você é você na autenticidade. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Eu faço um convite para você hoje,
para a gente guardar a nossa casa, para a gente restaurar o ambiente da nossa casa, para nós mantermos viva a palavra de Deus na nossa casa, para nós orarmos pela nossa casa, ministrarmos a palavra de Deus sobre a nossa casa. Tenha um lugar na sua casa onde você pode abrir a palavra e ler a palavra e profetizar a palavra. Você não precisa ir à procura de profetisas, de profetas para ouvir alguma coisa. Você só precisa se debruçar sobre a palavra de Deus e ela ministrará ao seu coração e o Senhor falará com você. Ela é viva demais. E nada contra uma boa profecia. Mas não abra mão da palavra pela profecia. Porque a profecia precisa ter um lastro. E o lastro é a palavra. Aquilo que vem em tom profético, mas não está inserido na palavra, eu não creio e nem recebo. Porque tudo que o Senhor Deus precisava revelar ao homem, e revelou através de seu Filho Jesus, e deixou registrado na sua palavra, todo o seu entendimento, todo o seu caminho, toda a sua boa obra, todo o seu olhar sobre a minha vida, todo o seu amor. Não tem um só problema que você passe, que Deus não tenha respostas para ele. Leia a sua palavra, Deus fala com você. Eu já citei algumas vezes aqui, que quando você ora, você fala com Deus, mas quando você lê a palavra, Deus fala com você. É o sentido contrário, é quando eu abro para ouvir. Quantas e quantas vezes, atarefado e cheio de problemas, abri a palavra e o Senhor falou ao meu coração. E o Senhor ministrou, às vezes, uma exortação para a minha vida. Quantas e quantas vezes já fui exortado pela palavra do Senhor, sem ninguém me corrigir, a palavra me corrigiu. E a verdade do meu coração foi descoberta. E aquilo que eu estava vivendo, o Senhor revelou. E os meus medos foram confrontados pela palavra. E o Senhor me leva à vida de homens simples das Escrituras Sagradas, que viveram de forma extraordinária. Viva uma vida simples, mas de forma extraordinária, baseada na palavra de Deus. O primeiro desafio é manter a palavra viva no meio da sua casa. Não seja um crente de banco de igreja. Seja um crente vivo, seja a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor Jesus volta para buscar a igreja. Seja essa igreja, a igreja que o Senhor Jesus volta para buscar. É essa igreja que Ele vai voltar. É para essa igreja que Ele retornará. Primeiro desafio, manter a palavra viva dentro da sua casa. Acho muito legal você ter a sua Bíblia no tablet, ter a sua Bíblia no celular, mas se você não lê, não adianta de nada. Se você pode ter a Bíblia no papel, você pode ter 10 Bíblias, se você não lê, não adianta. Ah, pastor, o senhor é contra a Bíblia no celular? Eu não, eu tenho Bíblia no celular, eu tenho Bíblia no tablet, eu tenho Bíblia no papel. Mas ter e não ler, não vai mudar nada. É a mesma coisa de eu querer emagrecer e não fazer nada para. De ficar sonhando em casa, eu caminhando. Eu às vezes me vejo pedalando quilômetros e quilômetros e quilômetros. E a bicicleta está comida de uma poeira tremenda. Eu só ando agora de pedalada em pedalada da família Gileade. 10 quilômetros no ritmo, não perde peso de jeito nenhum na velocidade que a gente vai. Saber, mas não buscar, não ir, mostra as grandes diferenças da nossa vida. Nós queremos ler a palavra, mas nós não queremos obedecer a palavra. Eu gosto de umas coisas, não gosto de outras, e só vou fazer o que eu gosto. Eu gosto de Jesus, porque o princípio de Jesus não está em saber, está em obedecer. O milagre de Caná da Galileia não é um milagre produzido porque Jesus estava na casa. Eu vejo casamento que o marido diz assim, graças a Deus agora nós estamos na igreja, né, pastor? E
Não, porque agora nós estamos na igreja e na igreja não acontece. Está na igreja resolve pouquíssima coisa. Se você não decidir obedecer. Caná da Galileia, primeiro milagre de Jesus, hein? Jesus é batizado no Jordão, vai para a Galileia, realiza o primeiro milagre num casamento. Jesus, seus discípulos e mais sua família está naquela festa. Ele está na festa quando a notícia chega a Maria. Qual foi a notícia que chegou? O vinho acabou. Ué, mas Jesus não estava na festa? Como é que vinho acaba com Jesus na festa? Que conversa é essa? Se Jesus está presente, o vinho não acaba. Você pode ler a Bíblia e faz um link com a palavra vinho, e ela vai estar sempre ligada com alegria. A alegria acabou, a alegria do casamento acabou, a festa acabou, porque faltou alegria. Mas Jesus estava ali, e a alegria acabou do mesmo jeito. Tem casamento de crente acabando, com Jesus dentro de casa, com versículo bíblico colado na parede, e o Salmo 23 na porta, e um adesivo, aqui mora um crente. E é panela de pressão voando raso. E de vez em quando ela vai brigar com o filho e diz: esse miserável, esse... Estou tentando lembrar uma aqui que não seja tão ofensiva, né? Esse... Não vou dizer nada. Gente, ambiente. Das que casamento não acaba. Famílias dessa igreja aqui, 3 separações o ano passado. Só você olhar de lado. Não tá, pode ter se separado. Algum pode ter faltado mesmo. Também não vamos dizer que todo mundo que não veio se separou, né? Não é o caso. Eu notei a falta de uns irmãos aqui. Cadê Junho? Se separou? Não, né? Tá lá atrás? Tá por aí? Cadê Junho e Lidiane? Aí? Tá lá em cima. Eu não posso nem... Tá lá em cima, tá lá. Não se separou, tá aí. Jesus. Se não obedece a Jesus, o milagre não acontece. Essas palavras não são minhas, essas palavras foram as palavras que Maria disse para o mestre Sala. Chamou os caras e disse assim: ó, Jesus está na festa. Vocês querem ver o milagre? Vocês querem ver esse vinho aparecer de volta? Vocês querem trazer vinho de volta, alegria de volta para essa festa? Eu tenho um recado para você. Jesus está aí, porém, faça tudo que ele mandar fazer. Está na Bíblia, é só você ler a história de Caná da Galileia. Faça o que ele mandar fazer. Outra história que não é baseada no encontro com Jesus, mas é baseada na obediência. O cego que Jesus manda ele se lavar lá no tanque de Siloé, você lembra dele? O cego, olha, Jesus já tinha curado o cego na entrada de Jericó. Como é que Jesus fez lá com o cego? Jesus olha para o cego lá que está na entrada lá da cidade e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escuta, vai onde está o cego e pergunta assim: o que você quer? Aí o cego diz: quero ver. Aí Jesus diz: pronto, veja. O cego, estou vendo. A notícia se espalhou, tudo que era cego ficou de olho. E disse: a gente tem que gritar quando o homem passar. Quando ele para, ele vai perguntar: o que é que você quer? A gente diz: vê. Ele diz: veja. Pronto. Chegou a vez do outro cego. Teve a graça de se encontrar com Jesus. E aí diz assim para Jesus: Senhor... Jesus diz para ele: o que você quer? Ele diz: quero ver. Silêncio. De repente, ele escuta um barulho.
Jesus produzindo o cuspe, né? Alguém que estava do lado disse: homem, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que esse homem não já disse? Veja. Aí depois um outro barulho. O cego falou assim: alguém que vê pode me narrar o que está acontecendo? E alguém disse: rapaz, é o seguinte, o homem cuspiu no chão, está fazendo uma laminha aí. E o cego disse: para quê? Nessa hora Jesus já vinha se levantando com os dedos cheios de terra. Quer ver? O cego disse: quero. Ele, peraí. O cego disse: pelo amor de Deus, está ardendo. Ele disse: vá se lavar em Siloé. Deu azar, não deu não? O cara deve ter dito assim: meu Deus, o que aconteceu? Cadê aquele homem que diz: veja? Aquele milagre nada tem a ver com o encontro com Jesus, tem a ver com a obediência, tem a ver com aquilo que eu e você sabe que Jesus é capaz de fazer. Jesus passa lama nos olhos do cego e diz assim: vá lá para Siloé, lá em Siloé tem um tanque, se lave no tanque de Siloé, e quando você se lavar no tanque de Siloé, você volta a enxergar. Você sabe qual a dificuldade? É que obedecer dói, arde e incomoda. Obedecer irrita, obedecer traz trauma. Nem todo mundo gosta de obedecer, tem crente que não gosta de obedecer, nem a pau. Juvenal. Ele tem seus próprios rumos, ele sabe o que precisa fazer, e não adianta você pregar e ensinar, ele vai fazer do jeito dele. Aí Jesus aparece na vida dele e diz assim: quer receber? Ele diz: quero, só um minutinho. Para uns, Deus diz assim: veja. Para outros, tome terra nos olhos. E é terra nos olhos, e ardor, e comichão. E você diz: meu Deus, o que está acontecendo? E Deus diz: vá para Siloé. Você aprende a obedecer, ou você não recebe aquilo que o Senhor tem para te dar. E só recebe no lugar certo. Essa palavra de hoje, ela nos alerta para aquilo que nós precisamos fazer. Sabemos o que precisa fazer, mas não estamos fazendo. Ouvimos a palavra de Jesus, conhecemos sobre Jesus, mas ao passar por essas benditas portas, queremos viver do nosso jeito, de qualquer maneira. E você não vai conseguir ir muito longe desse jeito. Você vai ter um encontro precioso com Jesus. E se prepare para escutar. E a caminhada para Siloé é longa. Não se preocupa não, querido. Pastor não muda você não, mas o Senhor muda você. Nada melhor do que um bom câncer para mudar você. Ou dois. Você diz assim: misericórdia. Lógico que misericórdia. Minha pergunta é: você precisa de um câncer para mudar? O que precisa? Será que você só precisa do... Alguma coisa vai acontecer. O Senhor recebe você do jeito que você está. Mas não vai aceitar que você permaneça do mesmo jeito. O desafio do Senhor é mudar você. E sabe onde os desafios estão? Não estão na igreja, estão em casa. É quando você entra da porta para dentro. E você chega em casa e diz assim: minha filha, tem o que para almoçar? E ela diz: nada. Dia desse um irmão, vou citar o nome, para não... mas ele está aqui. E nem está muito longe de mim não vou nem olhar para ele. Rapaz, pense no teste brabo. Ou luta. A esposa dele se aproximou e disse assim: posso te ajudar, amor? Ele diz: lógico. Me ajude. Guarde minha guitarra. Meu Deus.
Rapaz, a bichinha fechou a guitarra, mas não travou aquelas pecinhas. Não vou olhar para ele. Aí, era aquela caixa ali, ó. Bicho, vocês já descobriram quem foi? Rapaz, o maridão pegou a caixa. Ele saiu assim, bonitão. Homem, quando chegou mais ou menos aqui, eu escutei, foi o... a guitarra no chão. Ele olhou para duas coisas. Primeiro ele olhou para a guitarra. Depois ele olhou para ela. Domingo passado eu me aproximei dele e disse assim: deixa eu te ajudar. Aí eu queria juntar nesse pequenininho aqui. Você acha que não é área de confronto na vida? Você acha que Érico é diferente de você? Diferente de mim? A nossa humanidade, ela aflora. E o Senhor nos ensina nessa humanidade. E o Senhor mostra as coisas para a gente. Eu gosto quando Deus chega para Abraão. Abraão pediu um filho, não pediu? Deus deu, não deu? Pronto. Às vezes era o que estava prejudicando Abraão, era o filho. Por que eu digo isso? Porque Deus aparece para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero teu filho. Quero teu filho. Teu único filho. E aí Abraão diz assim: oh meu Deus. Mas Deus provoca Abraão e diz assim: eu quero teu único filho, a quem tu amas. Deus estava dizendo: você me pediu uma bênção, eu te dei a bênção, e você passou a amar mais a bênção do que a mim. Pois muito bem, eu quero de volta o que eu te dei. O nosso conceito de relacionamento com Deus é confrontado todos os dias. A nossa humanidade é confrontada. Gente já pediu emprego, Deus deu emprego e foi-se embora com o emprego. Deus já pediu namorada, Deus deu namorada e o miserável foi embora. E hoje está sozinho, para criar marra. E eu acho é pouco. Nós não podemos confundir a bênção com o dono da bênção. Deus nos dá coisas para nos acrescentar, para nos adestrar, para nos fazer crescer. Não podemos trocar Deus pelas bênçãos de Deus. Deus é Deus. E nada muda esse conceito. A dracma é perdida em casa e o Senhor convida aquela mulher a botar a palavra sobre a vida e sobre a casa. Eu convido você, família dessa igreja, leve para casa o conceito da palavra. Leia a palavra com seus filhos, oriente seus filhos, e o Senhor vai nos mudando e vai nos transformando. E naquele dia eu senti o quanto o Érico tinha sentido aquela queda. E no outro dia eu mandei uma mensagem para ele: está melhor? E ele disse: estou melhor, pastor, estou melhor. Está errado não, é humano, é gente. Estou melhor. E estou começando a perceber aquilo que é importante para mim. Aquela guitarra tem conserto, eu posso mudar os equipamentozinhos. Se ela tiver estourado no meio, vai embora. O que Deus deu para ele não foi aquela guitarra. O que Deus deu para ele foi a Ellen. E somos questionados nas nossas escalas de valores. Deus nos dá um negócio e a gente abandona a família pelo negócio. Aquilo que Deus está te dando, se está te tirando de Deus, questione se foi Deus que te deu. Porque Deus não te dá nada que te tire dele. Uma jovem lá em Fortaleza: gente, se tiver frio aí, você desliga os ventiladores. Eu estou vendo gente começando a se esfregar a mão. Pode desligar, não tem problema não. Pode desligar, e se fizer calor de novo, liga de novo, não tem problema não. Eu fico tão feliz vocês dizerem que estão com frio. Aqui em cima continua menos quente, eu não estou nem banhado ainda. Bom demais.
Lá em Fortaleza, uma jovem chegou para mim, ainda lá na Gileade da Parangaba, e disse assim: pastor, ora por mim, para Deus me dar um emprego. Eu disse: vamos orar. E oramos ali por ela, ali na hora: Senhor, dá um emprego para tua filha e tal. Na mesma semana, ela aparece na igreja e diz assim: pastor, vim agradecer e me despedir. Eu digo: ixi, e o que foi que houve? Deus respondeu a minha oração, Deus me deu um emprego. Eu digo: foi? E veio se despedir por quê? Não, porque é o seguinte, Deus abriu uma porta de emprego para mim lá no shopping. Eu disse: qual o problema? Ela disse: lá a gente entra 2 da tarde, sai 10 da noite, só tem folga uma vez para semana e nunca cai nos domingos. Eu disse: eita, é uma despedida mesmo. E eu perguntei para ela: você acha que foi Deus que te deu isso? Ela disse: claro que foi Deus, o Senhor mesmo orou para Deus me dar. Eu disse: se eu disser para você que quem te deu isso aí não foi Deus, foi o inimigo, foi Satanás, foi o diabo, está te dando isso. Ela disse: como o diabo ia me dar um emprego, se era o emprego que eu estava precisando? Eu digo: minha filha, você não precisa do emprego, você precisa de Deus, e Ele está te tirando de Deus. Deus não te dá nada que te tira dele. Se alguma proposta te aparecer, e essa proposta vier recheada de coisas que te tiram da presença de Deus, aprenda a dizer não. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero Deus. Eu quero a presença de Deus. Eu quero o Icabode. Eu quero a glória de Deus. Eu quero a manifestação da glória, do poder de Deus sobre a minha vida. O resto eu posso abrir mão de coisas, de lugares e de pessoas. Eu só não abro mão de Deus. Deus não vai te dar nada que te tire dele. O princípio, então, não é você ter Deus em casa, é você ter Deus em você. Não é ter Deus na casa, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele decidiu se entabernacular. Ele decidiu morar dentro de você. Ele decidiu habitar em você. Ele mora aí dentro de você. Ele mora aí no teu coração. Você precisa encher uma casa de Deus. Essa casa é você. É a sua vida cheia da presença dEle. Cheio dos princípios dEle. Cheio dos valores dEle. Aí sua vida prospera. Porque aí você diz como o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os últimos 3 princípios, voando, para a gente terminar o culto na hora. O segundo princípio trata de varrer a casa. Por que essa mulher não varreu primeiro a casa e depois acendeu a luz? Porque ninguém varre casa no escuro. Sujeira, a gente só consegue ver com a luz acesa. É quando a gente acende a luz, clareia o ambiente, é que eu percebo as sujeiras que estão na nossa vida. Quando você abrir sobre a sua vida, quando você abrir sobre a sua casa a palavra de Deus, as sujeiras que estão escondidas vão aparecer, e você então vai conseguir fazer uma limpeza geral na sua vida. Pastor, por onde entram as sujeiras? Faça um teste na sua casa, dê uma faxinada na sua casa na segunda-feira, feche a casa toda e saia por uma semana. Quando você voltar depois de uma semana, como estará a sua casa? Cheia de poeira. A pergunta é: por onde entrou essa sujeira? Se estava tudo fechado. Entrou por onde? Entra por debaixo da porta, pelos buracos da janela, entra pelo telhado, entra por uma brisa levezinha que vai soprando e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. Pegue uma casa e ocupe a casa. Esteja na casa do dia a dia e vizinhe a sua casa. Deixe uma casa abandonada, sem ninguém dentro. Em um ano,
A casa que está ocupada vai estar conservada. E em um ano, a casa que está abandonada vai estar comida de cupim, de sujeira, de piso trincado, de coisas que não servem mais. A hidráulica, a elétrica, nada mais presta depois de um ano. O Senhor nos convida ao acender a luz da palavra, ao trazer a palavra à luz sobre a nossa vida, a gente vai encontrar coisas que não deveriam estar na nossa casa. Tem coisa que não deve estar na sua casa, tem coisas que não devem estar na sua vida, tem coisas que não faz mais parte da sua realidade e que você precisa limpar, e esse processo é seu, não é de Deus. Não peça a Deus para vir tirar as coisas do lugar da sua vida, porque quem tira as coisas do lugar é você. O que Deus faz é ajudar, o que Deus faz é mostrar, é revelar, mas é você que precisa lá e tirar. Eu gosto de Abraão, quando vai sacrificar Isaac, chega num determinado lugar, vai ele, 2 empregados, e ele para os empregados e diz assim: vocês dois, vocês ficam aqui, daqui para frente, só eu e o moço. A gente precisa aprender a dar limites na nossa casa, a dar limites na nossa vida, a estabelecer princípios que vão conduzir a nossa casa. Na minha casa não entra mais Bartô Galeno, Raimundo Soldado, outro bregão aí, pesado mesmo, Genival Santos, e todas as músicas que fazem aquele solo, porom, pom, pom, pom. Na minha casa não entra mais os Menudos, nem o Dominó, nem o Rick Martin. Sei lá, quem mais você gosta? O Backstreet Boys, a Madonna. Não entra mais. Não entra mais por quê? Porque eu decidi que não entra. Esse povo não vai lá em casa, não toma café comigo. Quem que está andando lá em casa? Eichila está andando lá em casa. Davi Sasser está andando lá em casa muito. Está andando lá em casa David Keelan. Está andando lá em casa Cláudia Castro. Eu defino quem vai lá em casa. Eu defino quem senta à mesa comigo lá em casa. Lá em casa eu tenho tomado café com Hernandes Dias Lopes. Uau! Que pregador! De eu crescer, quero ser que nem ele. Tiago Brunet. Tantos outros homens de Deus aí. Jeremias Pereira, meu pastorzão do coração. Pastor presbiteriano. Mas eu amo aquele homem, cara. Demais o pastor Jeremias Pereira. Escute as palavras do pastor Jeremias Pereira. Abra lá no YouTube, coloque Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana. Ele nem me conhece, eu conheço a vida dele todinha. Sei que ele está vivendo o 2º casamento, que a primeira esposa teve câncer. E a esposa de pastor também morre. A esposa dele, ele orou, a igreja orou e Deus levou a esposa dele. Ele está vivendo o 2º casamento. Com a primeira esposa, ele criou o ministério Desperta Débora. Pastoreia a mesma igreja há 38 anos. E direta e indiretamente é uma inspiração para a minha vida. Bebo, leio, oro pela vida dele, intercedo pela vida dele. Andou doente, melhorou, se internou, saiu do hospital, está em casa. Hoje, a igreja dele celebra 50 anos de existência. Desses 50 anos, ele pastoreia há 38. Coma a palavra, beba a palavra, com gente que nem me conhece, mas que são inspirações de Deus para a minha vida. Gente pelas quais as ministrações deles, mesmo distantes, influenciam a minha vida. Os meus ouvidos estão tratados para aquilo que eu decido escutar. Dentro da minha casa não roda determinadas coisas, não. Eu decidi, eu sou o dono daquela casa, eu comprei aquele negócio. E agora, eu chamei o Senhor para colocar ali um trono. E eu quero viver para agradar a vida dele.
E eu já orei por aquela casa e disse: Senhor, essa casa é tua, foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser ela de volta, ela é tua. O que o Senhor me deu é teu. Eu aprendi que os princípios da minha vida não podem ser maculados, mas eu só vou conseguir compreender o que é real, o que tem valor para a minha vida, Érico. Eu só vou entender aquilo que tem importância na minha vida quando eu for colocado diante do maior amor da história, o amor de Deus. Ele me amou de uma forma tão extraordinária. Sendo eu ainda pecador, Ele chegou em mim. Mas eu só consigo perceber essas coisas quando a luz da palavra se acende sobre a minha vida. E aí eu encontro o que eu preciso corrigir. Eu queria te lançar um desafio: corrija coisas na sua vida, corrija lugares na sua vida, corrija altares na sua vida, desmanche altares e construa outros altares de adoração ao Senhor. Cultue ao Senhor, adore ao Senhor com todas as forças do seu coração, porque é desse jeito que Ele deseja ser adorado. Ele deseja ser adorado com intensidade. Ame ao Senhor com tudo que você tem, até que não sobre mais nada, até que não reste nada. Eu citei alguns pastores, não podia deixar de fora um pastor queridão. Esse eu conheci pessoalmente. Eu vou em lugares, eu o conheço, ele não me conhece, do mesmo jeito. Eu abracei, tirei foto com ele. Ele disse: meu querido, coisa boa saber da existência do irmão. Mas ele não me conhece em lugar nenhum. Luciano Subirá, um homem de Deus, profundo teólogo, conhecimento da palavra. Eu bebo dessa fonte, eu vou lá ouvir o cara. Eu já paguei para escutar conferências pela internet que ele está ministrando, só para ouvir aquela palavra de Deus. Ontem lá em Fortaleza, nós fomos comer uma pizza quando saímos da igreja Adonai, em uma pizzaria chamada Tex Pizzaria. Pelo amor de Deus. E em frente à Tex Pizzaria tem a Strunder, Reverend Barrer, coisa assim. Eu não sei inglês, eu não entendi nem o que estava escrito naquela parede, não. Meu irmão, uma fila para entrar, que eu pensei que estavam dando era dinheiro lá dentro. Público jovem, só menino novo, bombadinho, fortinho. As meninas, tudo nas roupinhas das irmãs mais novas. Tudo naquela pressão tecnológica, que eu não sei como é que elas entram naquelas roupas, meu Pai do céu. Tem umas que eu não sei nem como é que andam, tão apertadas são, para mexer as pernas, tão curtas. A fila que rodeava. E o pastor Edson sentado do meu lado, eu disse: pastor Edson, que negócio é esse aí? Ele falou assim: Reginaldo, é uma boate que acabaram de abrir aqui no João 23. Já morreu 2 adolescentes aí dentro de overdose. E pasmem, os adolescentes caíram desmaiados e nem a festa parou. E as pessoas praticamente pisotearam aqueles jovens, andando por cima, sem nem parar para socorrer. Gente sendo destruída, porque estão vivendo o ambiente da escuridão. E eu queria te fazer um convite hoje: abra luz sobre a sua vida. Chame Jesus para a sua história. Chame o Senhor para guiar a sua casa. E eu quero convidar você a levar Jesus para a sua casa. Convidá-lo para colocar as coisas, para arrumar junto com você tudo, para ordenar a sua vida, para dar uma nova escala de valores para você. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na sua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Sendo a luz, varra a casa e procure com diligência e com cuidado. Não abra mão da busca, não abra mão até encontrar. Eu quero convidar você a olhar para Lucas capítulo 15 e fazer uma história acontecer na sua vida. Quero convidar você.